Olá, sejam todos muito bem-vindos. Dar voz a mulheres que foram silenciadas ao longo da história. Esse é o objetivo do livro A Incrível Lenda da Inferioridade, um livro que resgata a trajetória de 33 mulheres que atuaram nas ciências, nas artes, na literatura e no cinema. O Opinião Livre de hoje conversa com a escritora e jornalista Vânia Coelho, autora deste livro. Vânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Vânia, em primeiro lugar eu queria que você falasse desse título, A Incrível Lenda da Inferioridade. A gente está falando de mulheres e vem um livro associado à inferioridade. Explica pra gente. Porque assim como existe a lenda do Saci, e o Saci não existe, é uma lenda que acabou virando, inclusive, um paradigma, existe a lenda de que a mulher é inferior, de que o negro, o índio, são pessoas inferiores, de outra casta, né? E essa lenda que diz que a mulher é inferior, ela é tão forte, ela é tão paradigmática, que ela é incrível. Ela é incrível, porque é incrível como as pessoas acreditam, hoje, em pleno século XXI, que há pessoas inferiores, né? O Sócrates, por exemplo, lá na Grécia Antiga, quando ele dizia que os escravos podiam sim aprender aritmética, já o Estado não gostou muito do que ele começou a falar e do que ele começou a descobrir, mesmo porque ele ensinou matemática para o escravo dele, e o escravo dele superou o mestre, o aprendiz supera o mestre. E é exatamente esse o título do meu livro, né? Mataram Sócrates por isso e por outras coisas, ele foi condenado a beber cicuta. Mas quando as pessoas acreditam que a mulher seja inferior, elas acreditam nessa lenda. E essa lenda é tão incrível para mim, eu fico pensando como é que pode ela ser tão forte, tão incrível, tão pertinente, de existir grupos e grupos, existirem muitos grupos espalhados em todos os países que acreditam que a mulher seja inferior. Eu queria que você falasse o que te inspirou a fazer esse livro, a escrever esse livro. Por que 33 mulheres? Explica um pouquinho o que te inspirou nessa ideia. Tá. A primeira coisa que me motivou a escrever esse livro foi a agressão, a violência contra a mulher. Gente, a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Isso é horrível, né? É inacreditável, é quase que incrível, que nem o nome do livro. A outra coisa que me motivou foi a banalização da violência. A violência está sendo banalizada de uma forma que é a própria barbárie. A morte ela é banalizada, é como se não significasse absolutamente nada. E essa barbárie, para mim, ela é a não civilização, né? Eu acabo tendo a ideia de que não existe civilização, que a civilização, a evolução, a educação é uma simples quimera. Uma outra coisa, um outro aspecto que também me levou a escrever esse livro, e eu escrevi em 2020, foi o retrocesso que o Brasil e o mundo sofreram, principalmente o Brasil, eu falo do Brasil, né? Esse retrocesso que acaba tirando alguns direitos que as mulheres e as pessoas excluídas lutaram, né, com tanto fervor e muitas vezes até morreram lutando. E, por último, o confinamento devido à pandemia da Covid-19, que eu não podia sair, ainda mais que eu tenho 64 anos, eu não podia sair. E aí eu pensei, bom, com todos esses aspectos e com esse sentimento de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu passei 2020 no meu sítio, lá em Minas Gerais, escrevendo. E o livro saiu agora em maio desse ano. E a proposta, Silvia, é que eu escreva sobre mais 33 mulheres, né? Incluindo a Amália Rodrigues e Sofia de Mello Breiner, que é a proposta dos editores de Portugal. E a outra pergunta que você fez... Eu falei em relação, eu quero saber por que 33 mulheres 33 e como é que você mulheres. fez essa seleção dessas mulheres.
Eu fiz uma analogia com Cristo, que foi uma pessoa que só ensinou o amor, ensinou a democracia. Ele foi né, se você pensar na história, ele é um líder democrático, né? Uma pessoa que só falou sobre o amor, sobre a humildade, sobre a espiritualidade, e mataram-no. Mataram-no. Então, eu faço uma comparação, né, da mulher que só quer ter a vida dela, poder existir com liberdade, amar, né? Algumas querem casar, ter seus filhos. Isso é uma escolha delas e não uma imposição. E como que você fez a escolha dessas histórias? Como é que você fez essa seleção, Vânia? Nossa, foi tão difícil, Silvia. Foi tão difícil porque tem tantas mulheres incríveis. Por exemplo, a Pagu, que eu sou apaixonada pela Pagu. Eu queria ser Pagu quando eu crescesse. Ela ficou de fora, porque veio essa ideia dos 33. Então, agora, ela já está dentro do segundo volume, que são mais 33 mulheres. E são tantas mulheres que eu acabei optando pelas mulheres que eu tinha mais intimidade, que eu sou uma leitora assídua, eu não consigo dormir um dia sem ler, e eu acabei optando por mulheres que eu tinha mais intimidade, que eu tinha lido praticamente a maior parte das obras. Se pegar, por exemplo, Virginia Woolf, eu li quase tudo, Clarice Lispector, eu li quase tudo, Florbela Espanca, A Cidade das Mulheres, de Christiane de Pizan, Jane Austen, eu também li quase tudo, Emily Dickinson, né? Então, eu acabei pegando essas mulheres que eu tinha mais intimidade. Hoje eu escrevo sobre mulheres que algumas eu até desconhecia, como a história de Antônia Bricco, né, que eu li o livro e assisti ao filme, e eu escrevi sobre ela. Então, foi assim que eu acabei optando pelas que eu tinha mais intimidade. E você acha que essas mulheres, eu até fiz abertura falando nisso, essas mulheres elas mereciam um espaço, é uma história que não foi contada, é isso? São histórias silenciadas que deveriam ter sido contadas. Assim, muitas mulheres que fizeram diferença na história não estão em lugar nenhum, né? A maioria, Silvia, a maioria, quanto mais eu pesquiso, mais assustada eu fico. Tem a Djanira Mota e Silva, que foi uma pintora incrível, que expôs no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que falava mais de 3 línguas. Tem a Ana Amélia, que foi uma feminista maravilhosa. Enfim, são tantas mulheres que acabaram ficando na clandestinidade, no anonimato. Você vai pesquisar sobre elas, você tem que ficar achando brechas, porque elas foram realmente escondidas. Elas não constam nas páginas oficiais da história, não constam, como seu nome também não consta. Aliás, quando a gente procura jornalista, é a minoria que você vê de mulher. Muitas vezes só Glória Maria, outras vezes Daniela Arbex e a Glória Maria, até mesmo a Eliane Brum, ela fica de fora. É complicado, porque é necessário que essas mulheres estejam também nos currículos das graduações, para que a jornalista, por exemplo, tenha conhecimento do trabalho dessas mulheres, de como elas lutaram, né, para poder existir no profissional e na vida social, familiar, né, na vida particular. Então, cada vez que eu pesquiso, eu fico assustadíssima como é difícil encontrar dados sobre elas, né? Veja que a cineasta, acho que é Mary Peters, porque ela não é francesa, ela descobriu a Antônia Bricco, que era uma maestrina, que nunca conseguiu ter um lugar na história. Ela descobriu pesquisando muito. Um dia ela estava vendo um documentário e tinha uns 5 segundos falando: teve uma mulher, ela apareceu lá em Berlim, em Nova York, e aí ela pesquisou, foram 5 anos pesquisando, Silvia, 5 anos. E aí ela acabou escrevendo o livro e fez o filme. Aliás, ela primeiro fez o filme, que ela é cineasta, a Peters. Depois ela fez o livro. Aí eu li o livro e assisti ao filme.
Então, você acaba de assistir ao filme e você fala, meu Deus, né? Por quê? Por quê? Então, o sistema patriarcal é um sistema, eu não diria misógino totalmente, mas ele teme um pouco o feminino, né? Ele teme perder o controle. E o feminismo, ele quer andar ao lado do homem. A mulher feminista, ela quer andar ao lado do homem. Ela não quer andar atrás e nem na frente. Ela não quer ficar abaixo e nem acima. Eu acho que muitas vezes, eu até analiso também dessa forma, é muito mais medo da mulher do que qualquer outra coisa, né? A mulher assusta, o poder da mulher assusta de verdade, não é isso? Acho que é por isso que eles tentam, de alguma forma, cortar as asas das mulheres, porque a mulher é tão forte, é tanta força, que até assusta os homens, né? Teve uma época, inclusive na Idade Média, na época da história daquele filme Em Nome de Deus, que fala do Abelardo e da Heloísa, né? Da época do Tristão e da Isolda, tem a história real do Abelardo e da Heloísa. E nessa época, o homem achava que a libido dele era atiçada pela mulher. Uma coisa maluca que criou-se esse paradigma, e acho que até hoje, né, o homem acredita que a mulher com uma perna de fora é que traz impulso sexual nele, ou uma mulher com com seio um pouco à mostra, e isso não é necessariamente uma verdade absoluta, porque o homem tem libido independentemente da mulher existir. O garoto, ele começa a sentir a libido independentemente dele ter uma namoradinha. Claro, os hormônios, quando estão a dois, ele é melhor, mas acontece que isso não leva a uma verdade absoluta. Porque, e o homem que gosta de homem? Eu acho que é uma questão, isso daí já é uma outra discussão, né, que daria até um outro programa. Mas o que eu acho importante é que você, o que eu queria realmente que você respondesse é assim, por que você selecionou essas mulheres? O que elas têm em comum para você ter selecionado elas? Todas elas sofreram muito, sofreram muito. Virginia Woolf, por exemplo, ela praticou suicídio. Flor Bela Espanca praticou suicídio, porque elas eram mulheres à frente do seu tempo. E se no século XIX, 1800 e pouco, tanto Flor Bela como a Virginia Woolf, as duas praticaram suicídio, elas não conseguiam caminhar, elas não conseguiam ir à frente. Você imagina que isso aconteceu porque elas não tinham mais estradas para percorrer. Elas ficaram exaustas. A Virginia Woolf, ela pede perdão numa carta, mas ela diz que ficou inconcebível para mim. A Flor Bela também não estava aguentando mais, porque eram mulheres diferentes, eram mulheres que não se enquadravam na sociedade e não obedeciam, não que não obedeciam, elas não seguiam o modelo que era exigido de uma mulher. Então, elas sofriam. Clarice Lispector, ela ficou anos depressiva. Uma mulher, um gênio de mulher. Ela é uma mulher maravilhosa, um gênio. Maçã no Escuro é uma obra que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Porque é o homem morrendo para nascer um outro homem de uma outra forma, mais humano, né? E ela também fala muito do existencialismo, né? Dessa coisa de o ser humano nunca está em dois lugares ao mesmo tempo. Então vem essa angústia, porque é como diz a Cecília Meirelli, ou isso ou aquilo, ou eu faço uma coisa ou outra. Quando eu escolho A, eu perco B, aí me traz uma angústia. Essa angústia ela precisa ser entendida, porque senão a gente fica trocando de marido, trocando de amigo, trocando de emprego, porque você sempre quer mais. Sempre acha que o melhor está fora de você, ou naquele outro que você não escolheu. Então, essas mulheres, elas são tão importantes, elas ensinam tanto, Silvia, ensinam tanto, 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 que a coisa da libido que eu estava te falando é assim, não é a Eva que acendeu a libido do Adão. O Adão tinha libido e a Eva também. São duas pessoas distintas. A mulher não depende do homem, nem o homem da mulher. É nesse sentido que eu quis te falar. Eu vou fazer um rápido intervalo, Vânia, para você tomar sua água aí. Daqui a pouco a gente continua. Então, rápido intervalo, gente. A gente já volta para o nosso bate-papo, tá bom? Até já. O Vitor
Sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta, entrevistando a escritora Vânia Coelho, o livro A Incrível Lenda da Inferioridade, que resgata a trajetória de 33 mulheres. Eu queria, Vânia, nesse bloco, que você contasse algumas histórias, né? Falasse de algumas mulheres para a gente falar um pouquinho do livro em si, né? Do nosso conteúdo. Como Água para Chocolate é uma história incrível. Malinche, eu vou falar um pouco de Malinche. Malinche foi uma índia pré-colombiana de 1500 do México, que tinha origem asteca, como não só ela, mas como todo o povo daquele lugar, acreditava em lendas, acreditava em deuses, acreditava que os deuses davam sinal através de uma chuva. Então, toda a cultura deles e o dia a dia era em cima de interações simbólicas dos sinais dos deuses. Uma época pagã, sinais dos deuses. E ela era escrava, e como escrava ela tinha que obedecer, ela ia passando de dono em dono. Com isso ela aprendeu muitas línguas, ela falava espanhol, ela falava os vários tipos de língua dos índios pré-colombianos, ela entendia o asteca, e ela foi escrava de muita gente. E ela tinha um sonho, que era o sonho de liberdade, porque os astecas praticavam sacrifício com mulheres, homens, idosos e crianças, e ela tinha o sonho de um dia libertar o povo dela, porque eram os escravos que eram sacrificados, que eram um culto aos deuses, né? E aí o Fernán Cortés veio com a intenção de transformar o México na segunda Europa, numa outra Espanha. Veio com a intenção de conquistar, de matar, de mentir, e ela tinha sonhado que um Deus viria pelos mares, né, e queria libertar o povo. Então, a Malinche, ela foi dada para o Fernán Cortés. E ele usou a Malinche de todas as formas que você pode imaginar. Ele teve um filho com ela, ele usou ela porque ela falava outras línguas, ela conhecia toda a geografia do lugar, e assim ele destruiu toda a Azteca, a cidade super evoluída dos astecas, e dominou o México, e o México se tornou uma Espanha. Ela teve o primeiro filho dessa nova civilização, foi ela que inaugurou, que é o Martim, e que a Clarice Lispector fala muito de Martim, e a gente pode fazer aí umas analogias. É isso que eu falo, essas histórias, elas ensinam, né? E aí, o Fernán Cortés, Sílvia, que matou, mentiu, enganou, usou a Malinche, virou herói. E a Malinche, traidora, prostituta, né? É aquela mulher que teve filho com um estrangeiro, entreguista. Então, a Malinche não consta nas páginas oficiais da história. Se você for ler a Conquista da América de Todorov ou de qualquer outro historiador, não tem o nome de Malinche. Quando, esporadicamente, você pesquisa e você a encontra, você vai achar ela como traidora, como uma pessoa promíscua. Quer dizer, como uma mulher a imagem que se tem e se coloca nunca é a imagem real do que as mulheres viveram. Nunca. A história ela é injusta com as mulheres, é isso? Injusta. Mas hoje você também vê mulheres falando isso, né? Se você pegar o Instagram, eu leio cada absurdo, né? Uma mulher se separa, aí passado um mês ela está com uma outra pessoa, não vale nada. Se é o homem, né, é diferente. E a própria mulher costuma trazer esse tipo de nome vulgar para elas, né?
Não é só o homem, não. A mulher ajuda muito a inferiorizar, né? A diminuir a imagem Você da acha mulher. que esse lado cultural, né, que parece que está enraizado na sociedade, é difícil mudar? Quer dizer, o que você quer passar de mensagem com esse livro para as pessoas? Bom, primeiro que só o conhecimento liberta, e a gente tem que pesquisar. Não dá para viver de WhatsApp, não dá para viver de informação da internet. A internet ela tem tudo de maravilhoso e tem tudo de péssimo, né? Saber filtrar isso é muito importante. Então, é necessário conhecer a verdade. Não só das mulheres, como também dos homens, né? Se você pegar a história do Alexandre, uns dizem Dumas, outros dizem Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros, ele era moreno, ele era mulato, e todas as fotografias que colocavam dele, como ele era um excelente escritor, colocavam de um homem branco, né? Então, a sociedade faz isso, ela mente, e uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando uma verdade, infelizmente. Então, nós temos que rebater isso. Você acha que essa mudança ela é muito maior, tem que ser muito maior das próprias mulheres, ou isso já está começando a mudar? Quer dizer, a mulher já está conseguindo se impor em todas as áreas e mostrando realmente, inclusive até umas recebendo até homenagens tardias, né? Estão sendo lembradas de alguma forma. Então, eu até bem pouco tempo eu estava achando que nós estávamos subindo degraus, pouco a pouco, mas estávamos subindo. Hoje eu acho que está um pouco parado. É claro que, se você pensar na Idade Média, hoje a mulher, né, ela é presidente da República, ela ajuda na política, na economia, na ciência, na medicina, mas não é falado, é necessário falar. Por exemplo, o Machado de Assis, um gênio. Machado de Assis é um gênio. Um homem que fala, conta a história dele próprio, morto, ele é um gênio. Mas todo mundo lê Machado de Assis, quer dizer, todo mundo não, mas a escola obriga. Eu não sei se todo mundo lê, mas a história obriga. Mas a escola não obriga a ler Virginia Woolf, Clarice Lispector. A escola não obriga a ler Maria Quitéria, Maria Firmina, Jane Austen, Emily Dickinson, Charlotte Brontë, Emily Brontë, né? Hilda Hilst, a brasileira mais incrível que eu já li. Quando eu terminei de ler a história dela, a incrível, a Obscena Senhora D, eu falei, meu Deus, o que ela quis dizer com isso? Eu li novamente. Quando eu percebi ela falando da velhice, da decadência da velhice, como a velhice é solitária, como a velhice é ruim, malvada, como a velhice é social, essa velha, essa louca. Então, é muito decadente, né? E aí você percebe o que ela estava falando e você consegue ir contra isso, né? Você consegue ir contra isso. Porque se a mulher acreditar que ela realmente está velha e que isso é o final, ela vai terminar antes da morte. Ela vai morrer em vida, né? A sociedade é muito cruel com as mulheres, né? Muito, muito. Ainda é muito cruel, ainda. E essas mulheres, de alguma forma, né? Eu fico imaginando que você vai preparar aí mais 33 mulheres, isso aí vai ser realmente uma série, porque tem tanta mulher que precisa ser homenageada. Precisa. Essas mulheres, quer dizer, essas mulheres de alguma forma, elas já estavam à frente do seu tempo e elas já passaram essa mensagem lá atrás. Hoje em dia você comentou agora em relação à escola, né? Então isso é uma coisa da sociedade, né? As mulheres ainda estão presas num sistema patriarcal, machistas. Não sei, aonde que a gente pode mudar isso? Claro que você já está fazendo a sua parte, homenageando essas mulheres e levantando a bandeira delas. Mas é uma sociedade doente ainda. É que, na realidade, eu não estou homenageando, eu estou tentando ressuscitá-las, né? Eu estou tentando divulgar sobre elas e falar sobre elas para que as pessoas saibam que elas existiram. Né? Que a Eva, ela não cometeu um pecado, ela só fez o que o próprio Adão também faria, e o Adão fez o que a Eva faria.
Então não é ela que A culpada de que é tudo. a tentação, ela não é a pecadora, né? Não é ela que faz o homem ter libido ou prestar atenção na libido em lugar de contemplar o paraíso. É complicado. Nossa, você foi lá atrás, hein? Realmente você foi lá atrás. O que você pode dizer? A sociedade, então, o que a gente pode esperar? Você está aí já pronta para lançar, né, em Portugal também. Fala um pouquinho agora desse, nós estamos no finalzinho, um pouquinho dos seus planos e o que você pretende agora daqui para frente. Então, eu ando trabalhando muito, eu até voltei para São Paulo, primeiro que eu quebrei o dedinho do pé, e aí aqui tem mais recurso, e segundo porque ficar lá nas montanhas é uma delícia e eu consigo escrever muito, mas eu não tenho comunicação. A comunicação é péssima. Então, eu voltei para São Paulo e eu estou trabalhando muito em cima desse outro livro. Não são mulheres que eu tenha tanta intimidade desde tenra idade, porque eu com 10, 11 anos eu já li Epicuro e lia os sofistas e tudo mais. São mulheres que eu tenho uma grande admiração e algumas eu estou pesquisando muito. Eu não conhecia tão profundamente que nem eu conheço agora a Sofia de Mello Briner Andressen, e a pedido lá do editor, ela é portuguesa, né? Eu me apaixonei pelos versos dela. E essas mulheres, você vê, ela lutou, essa Sofia, contra o salazarismo. E se a gente pensar lá no século XVIII, na Emily Dickinson, no século XIX, ela também acabou se isolando porque ela percebia que a igreja manipulava as pessoas num nível, principalmente a anglicana, que estava muito alastrada nessa época na Inglaterra, principalmente em alguns lugares mais rurais da Inglaterra. Se você pegar a festa de Babette, você vai ver como era a igreja anglicana, né? Terrível. É o mínimo de roupa, o mínimo de comida, porque tudo é pecado, né? E aí a Emily Dickinson percebia isso, e por isso que as pessoas tratavam-na como louca. E aí, quando ela brinca, transformando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em aspectos femininos, ela praticamente é deixada de lado. Sim. Né? Ela fala assim, ó, em nome da abelhinha, da borboletinha e da brisa, amém. Então, o pai, a borboletinha, o filho, a abelhinha, o Espírito Santo, a brisa. Ela tira do masculino e põe para o feminino. Mas ela não estava fazendo isso para ser herege, para dizer que todo mundo tinha que começar a fazer isso, para que a igreja pudesse temê-la. Não. Ela estava fazendo isso para dizer a mulher também existe. Se ela tem que ir à igreja, ela existe. Tá certo. Né? Tá bom. Então, a intenção, as pessoas querem... enterra, fecha a parede, põe um tijolo na porta para que ela morra sem ar. Não. Precisa entender a coisa, Tá. que ela não é literal assim, dessa forma. As pessoas falam por metáforas. Ô Vanei, para encerrar, então, o que você espera que as pessoas tirem de experiência do seu livro? Eu espero, do fundo do meu coração, Silvia, que as mulheres possam ter consciência da verdade, da realidade, de que essas mulheres existiram, de que elas lutaram e elas conseguiram fazer a diferença. Então, que todas possam fazer a diferença buscando a própria felicidade. E não alguma coisa que está aí e é obrigado a fazer. Né? Sejamos felizes para que possamos ser, né, livres. Muito bem. É isso. Tá certo. É isso aí. Muito obrigada a você pela companhia, né? Obrigada. Pela nossa Opinião Livre. Obrigada por participar. E você aí de casa, obrigada mais uma vez e até o próximo programa, tá bom? Até lá.